É isso, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mauro Silva. Desde já, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, seja lá onde e quando você estiver assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, dá aquela moral pra gente. Desde já deixa aquele like e você pode deixar também a sua pergunta, assim que possível eu respondo para você. Bom, pessoal, ontem fiz um vídeo aqui falando sobre complexo de vira-lata, inclusive algumas vezes até falei síndrome de vira-lata, era complexo, tá bom, pessoal? E foi um vídeo que não deu muito certo, pelo menos não como eu queria. Eu até comecei a fazer o vídeo, eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas eu ainda tinha mais coisas para falar no vídeo, só que eu tive que interromper o vídeo no meio, cara, é isso mesmo. O cachorro começou a latir, o pessoal chegou aqui em casa, aconteceu um monte de coisa, não deu pra gravar de novo. Falei, vai ter que subir do jeito que tá aqui. Peço inclusive desculpas a vocês, mas mais pra frente vou refazer aquele vídeo, tá bom? Não gostei daquele vídeo. A gente estava até inclusive fazendo testes com a câmera aqui, novas configurações para ver se ficava melhor. O vídeo não ficou legal, não deu tempo nós refazermos a gravação. Ficou um negócio assim realmente pavoroso, essa aqui é a realidade. Então vamos fazer uma compensação aqui. Hoje era para ser a parte 2 aí do vídeo, vencendo o complexo de vira-lata. Você já deve ter percebido aí pela capa, nós vamos fazer um encerramento dessa questão aqui, porque ontem era para ter matado essa questão já naquele vídeo, mas como deu tudo errado, vocês perceberam que o vídeo não ficou legal, mas eu tinha que subir o vídeo por conta de questões do algoritmo do YouTube. A gente precisa colocar um vídeo aqui todo dia, senão o YouTube sacaneia a gente, não entrega os vídeos. Mas vamos lá, hoje vamos fazer a parte final do vídeo de ontem que não deu tempo a gente fazer aqui, né? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje, que era para ter sido ontem, mas não foi, então bora. Bom, gente, ontem nós falamos aqui sobre o complexo de vira-lata, que é aquela síndrome, né? Aquele complexo, na verdade, que a pessoa tem de se achar inferior, e nós, como nação, como pessoas de um país, de um povo, muitas vezes nos considerávamos ali inferiores aos europeus, principalmente, já que eles foram nossos colonizadores. E até hoje, muito europeu enxerga assim os países latino-americanos como uma espécie de colônia rebelde. Já até falei disso aqui. São todos? Não, claro que não, sempre vai ter exceção. Mas uma boa parte, viu, pessoal? Uma boa parte enxerga a gente aqui como colônia rebelde, vamos dizer assim. E o pessoal lá da América do Norte, muita gente nos enxerga como os primos pobres, vamos dizer assim, ou os caseiros do sítio deles. Enfim, vamos para o vídeo de hoje, que é o seguinte: quando nós falamos aqui sobre a questão do complexo de vira-lata, que muitos brasileiros ainda têm, muito se deve à mídia mainstream, que durante décadas, literalmente, sem brincadeira, fez com que o Brasil fosse cada vez mais rebaixado, inclusive dentro do seu próprio país, colocando na mente das pessoas: o Brasil é pior disso, o Brasil é pior daquilo, o Brasil é pior aqui, o Brasil é ruim, o Brasil é assim, o Brasil é assado, sempre denegrindo a imagem do país, aqui dentro e lá fora também, fazendo com que o Brasil sempre fosse um país visto pelos brasileiros como o pior país em tudo, ou sempre um dos piores, e isso foi terrível. Agora vamos lá para encerrar esse vídeo aqui, ou melhor, para a gente fazer a parte, né, do encerramento aqui do vídeo, que ficou faltando ontem, que é essa aqui. Como vencer isso? Olha, o primeiro passo já foi dado. Como vocês sabem, aqui eu faço vídeos também falando sobre política, geopolítica, e um dos grandes problemas brasileiros é que nós sempre fomos um país subordinado, especialmente ao Ocidente, ali a questões da Europa, dos Estados Unidos principalmente, já que, entre aspas, estamos no quintal estratégico dos Estados Unidos, que é sim a maior potência econômica e militar aí da atualidade, provavelmente da história, né?
até hoje, Estados Unidos é sim o país mais poderoso do mundo e nós estamos relativamente próximos dos Estados Unidos, o que faz com que estejamos ali na sua área de influência, embora nós saibamos que os Estados Unidos é um país que tem uma área de influência global. Só que quando eu falo área de influência nesse sentido aqui, quer dizer que nós estamos mais próximos do território dos Estados Unidos. Bom, pessoal, o que acontece? Com o passar do tempo, os Estados Unidos influenciaram o mundo inteiro a partir ali da Segunda Grande G Mundial. Os Estados Unidos se transformaram de potência em superpotência e eles fizeram com que a sua influência cultural influenciasse o mundo inteiro, na música, no cinema, alimentação, tudo que você pensar. Ali, as bebidas dos Estados Unidos, o jeito de ser do cidadão estadunidense foi espalhado pelo mundo inteiro. A cultura deles foi espalhada pelo mundo inteiro e muito disso veio parar aqui no Brasil. E nós meio que aprendemos a idolatrar esse tipo de cultura, muitas vezes desvalorizando aquilo que é nosso. É isso mesmo. Bom, tem coisas que eu gosto na cultura dos Estados Unidos, sim, mas aqui também tem muita coisa interessante. Ah, tem coisa que é questão de gosto? Sim, por exemplo, você pode gostar, será de blues, country, rock. Eu, por exemplo, meu estilo musical favorito é o rock. Tem as suas variações e tal, mas é o rock ali. Enquanto aqui no Brasil tem aí, sei lá, axé, forró, samba. Não são meus. Por exemplo, samba. Samba não é meu estilo favorito, mas também não acho ruim com quem goste. Então, tipo assim, é uma questão muito pessoal. Agora, isso tudo dá pra perceber que foi algo meio que imposto assim de cima para baixo a partir da influência dos Estados Unidos em relação ao planeta como um todo, em especial aqui aos países mais próximos, os países latino-americanos. Como fazer para vencer isso? Eu já até comecei a falar para vocês. O primeiro passo nós já demos. O primeiro passo era declarar que nós somos independentes, mas declarar de verdade. Lá no fundo, lá atrás, lá no passado, há cerca aí de 200 anos, ou quase isso, né? Nós demos o grito de independência, só que com o passar do tempo, esse grito de independência ele foi se enfraquecendo, cada vez mais foi sendo englobado ali nisso que nós chamamos de globalismo. Quando nós temos essa cultura mundial invadindo, inundando o Brasil com esse tipo de coisa, a nossa cultura foi cada vez mais se englobando a essa cultura internacional. Quando há pouco tempo atrás isso aconteceu, pouco tempo em relação à vida de um país, foi eleito o presidente Bolsonaro. E aí você se pergunta, o que isso tem a ver? Olha, quando as administrações passadas estavam no poder, eu não sei se você sabe disso, mas o Brasil continuava subserviente. Se você não sabe o significado dessa palavra, procura aí. Procura. O Brasil era subserviente, nós éramos uma espécie de escravos ali, tanto ideológicos, tanto de não conseguir ir contra mesmo os mandos e desmandos do pessoal, principalmente dos Estados Unidos. Eu não sei se você sabe disso, mas a própria Dilma, que é petista, né? E o PT sempre pregou contra os Estados Unidos, que eles são os yankees imperialistas e tal, e até são mesmo. Mas quando a Dilma passou por apuros, o que aconteceu? Ela
correu para os braços dos Estados Unidos. É tanto que lá atrás, no tempo da Dilma, o Brasil ia fechar um acordo de comércio com a Rússia, ia comprar baterias antiaéreas russas, o chamado sistema Pantsir, ou Pantsir S-1. Não sei se vocês já ouviram falar disso. A maioria aqui já deve ter ouvido falar. Mas os Estados Unidos falou: ei, vocês não vão fazer isso não. E a Dilma: tá bom, ok, nós não vamos comprar não. Quando a Dilma aceitou que os Estados Unidos colocassem esse cabresto nela, pouco tempo depois, o que acontece com a presidente Dilma? Ela foi tirada do poder. Aproveitaram-se das pedaladas, das engambeladas que ela deu ali e fizeram cumprir a lei. Ah, coitadinha, pessoal, ela cometeu os erros, então a lei foi até branda com ela, porque manteve os direitos políticos. Inclusive, eu acho até que isso foi muito errado. Os direitos políticos deveriam ter sido retirados, como foi no caso Collor de Mello, onde ele foi empichado e os direitos políticos dele foram retirados também. Deveria ter acontecido com a Dilma e não foi. A lei foi branda com a Dilma. Ah, mas FHC, Lula também deram pedaladas fiscais, nada aconteceu. Ok, concordo, deveriam também ter sido tirados, ter sido empichados. Simples assim. Ah, mas e o atual presidente? Não tem pedalada fiscal. Não tem essa historinha. Não tem superfaturamento. Você pega, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, obras de transposição do Rio São Francisco. As obras começaram no governo Dilma, passaram pelo governo... Aliás, começaram no governo Lula, passaram pelo governo Dilma, chegou até o Temer e nada foi... E da obra ser concluída, foi preciso chegar até o governo atual para que a obra finalmente fosse concluída, entregue, porque pararam de roubar, de desviar dinheiro ali da obra e finalmente puderam concluir a entrega daquilo que foi prometido. Simples assim. Você pega, por exemplo, a Transamazônica, que era uma estrada que estava literalmente há décadas sem asfalto. Em menos de 4 anos de governo, o governo foi lá e asfaltou tudo, pelo amor de Deus. Só não vê quem não quer. Agora, o que isso tem a ver com a nossa independência? Pessoal, como é que se prende as pessoas? Como é que se prende os países de um modo geral? Você faz com que esses países tenham uma dívida com você. Imagina que eu sou um país rico, você é um país pobre. Como é que eu faço para segurar você na minha mão? Eu vou, te empresto dinheiro para você criar uma obra e tal. E aí você vai ficar me pagando aqueles juros. Quando eu prendo você pelo dinheiro, pode ser que chegue um dia um presidente honesto que acabe com aquela roubalheira, o dinheiro finalmente sobre e as dívidas comecem a ser pagas. Qual é a outra forma então que eu tenho de garantir que eu vou prender um país? Colocando quem eu quero lá dentro. Quando você para pensar, esses países, principalmente as grandes potências, eles têm muita influência em outros países, principalmente países menores, países com economia menor, países que têm um pouco menos de influência no cenário internacional, mas que têm muitos interesses lá dentro. Você pega, por exemplo, a questão dos Estados Unidos, eles interferem no mundo inteiro. Os russos também, os chineses, os europeus, esse pessoal interfere no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Lançam candidatos, tentaram emplacar terceiras vias, estão agora tentando derrubar o atual presidente de todo jeito. Não se engane, pessoal. Tem muitos interesses envolvidos. Você acha que não interessa para esse pessoal lá fora que o Brasil tenha um presidente corrupto aqui dentro? Claro que interessa para eles. Quando eles conseguem colocar uma porcaria no governo aqui dentro, o Brasil não cresce, o Brasil fica retraído, o Brasil passa anos sem conseguir entregar obras, e isso faz com que o povo tenha a mente enfraquecida, ou seja, que o povo continue sendo escravizado.
Porque um povo forte, um povo inteligente, um povo que sabe o que quer, esse não se deixa escravizar. No entanto, quando os líderes fazem com que as coisas não deem certo, com que as obras não sejam seguidas, não vão para frente, o povo fica fragilizado. Tem uma experiência muito interessante que foi feita, você pode até pesquisar, até por um sujeito austríaco que tinha um bigodinho, que a gente não pode falar o nome dele aqui, o Adolfo, né? Que foi o líder da Alemanha ali na década de 40, o pessoal já sabe de quem que eu tô falando, as décadas de 30 e 40. O que aconteceu? Ele pegou uma galinha, depenou a galinha. Ele tinha deixado primeiro ela com fome lá uns dias, né? E depenou a galinha ficou com medo terrível dele. Aí ele foi e jogou milho ali debaixo dos pés dele. Então a galinha foi comer lá debaixo do pé dele, por quê? Quando a pessoa tá com fome, você pode maltratar ela do jeito que for, ela volta para comer na sua mão. Foi isso que ele quis dizer ali. Olha, pessoal, esse negócio é tão sério. Você vê, por exemplo, a máfia dos carros pipa no Nordeste. O senhor Ciro Gomes, que hoje é falado aí por tanta gente, que é o candidato assim, assado. Cuidado com esse tipo de coisa, porque o Ciro Gomes, os Ferreira Gomes, de um modo geral, a família dele, está envolvida nessa questão aí da chamada máfia dos carros pipa, que sempre levava água para o pessoal do Nordeste, mas não com o intuito de ajudar, e sim de comprar voto na época da eleição. Ah, Mara, que coisa terrível. Sim. Como é que você prova isso? Começa a pesquisar aí, você vai encontrar muita coisa na internet. Começa a pesquisar. Não precisa acreditar em mim não, vai na internet e pesquisa por conta própria. Máfia dos carros pipa, Ferreira Gomes. Se você parar para analisar, essa questão da obra e da transposição do Rio São Francisco quebrou as pernas desse pessoal. Porque eles conseguiram manter as pessoas ali acorrentadas a uma corrente ideológica através de compra de voto com água. Agora que a água chegou, acabou isso. Aí você vai e se pergunta, o que isso tem a ver com a nossa libertação pessoal? A verdade, ela liberta. E melhores condições de vida, de trabalho, condições de vida digna, condições de renda, condição de se manter, de levar uma vida como uma pessoa digna, como uma pessoa honesta, isso também é libertador. Olha, quando você conseguiu seu primeiro emprego, quando você conseguiu um emprego melhor, quando você conseguiu realizar algum trabalho, receber um dinheiro por isso, você se sentiu bem, não sentiu? Você sentiu que ali você podia ser independente. A mesma coisa entre as nações. Quando se descobre que pode ser independente, se cria um problema para as pessoas que queriam te manter presos. Nesse caso, para os países que queriam manter você no cabresto. Em especial, eu digo aqui dos Estados Unidos, mas toda essa galera aí, se brincar, eles colocam a cangalha na gente e aí já era. Quando teve há pouco tempo atrás aquela polêmica lá da viagem do presidente Bolsonaro na Rússia, quando ele foi em tempos que ameaçavam começar o conflito, ainda o conflito não tinha começado, e ele disse não, eu vou e pronto. O que ele disse naquele momento? O Brasil é um país independente e nós vamos fazer aquilo que é o melhor para nós. Nós vamos porque essa viagem ela já estava agendada e como tal nós iremos visitar um chefe de estado de uma nação que nós temos negócios com ela. Não devemos satisfação para ninguém, nem para a Europa, nem para os Estados Unidos, nem para a China, nem para a Rússia, nem para ninguém. Nós devemos satisfação apenas para o povo brasileiro e é por ele que nós estamos indo. Esse foi o recado dado para os Estados Unidos de Joe Biden, que ainda tentou intimidar o Brasil e fazer com que o presidente não fosse mais. O presidente foi, cumpriu a agenda. Inclusive essa agenda, isso já estava marcado lá de trás há muito tempo.
Era até para ter acontecido antes, se não me engano, mas não foi por causa das questões de saúde pública. Pessoal, quando você diz para uma pessoa que quer ser independente, você causa muitos problemas. Imagina você chegar assim para os seus pais, você que é jovem, falar: olha, a partir de hoje eu vou ser independente, vou trabalhar, vou morar na minha casa só, tal. Seus pais, eles vão ficar com receio assim: mas filho, tal, porque eles amam você. No caso dessas nações, quando você chega e fala para eles: ó, a partir de agora eu sou independente, eles não vão ficar com receio porque gostam de você, muito pelo contrário. Eles vão ficar com receio porque você pode se tornar uma potência e ser concorrente deles. A situação é diferente. Porque não pense você que esse pessoal, eles gostam no Brasil e querem ser nossos amiguinhos, andar de mão dadas na rua e cantar Imagine com você. Isso não acontece. Isso não existe. Como diria o finado Padre Quevedo. Isso não existe, pessoal. Esse pessoal, se puder, vai tirar um pedaço do Brasil. E no futuro, nós temos que estar cada vez mais fortes. Desde já era para ter começado, inclusive, o Brasil cada vez mais forte, mais unido, em prol do Brasil e do brasileiro. E é assim, aos poucos, que a nossa libertação, a nossa liberdade, a nossa independência vai sendo construída. Quando nós falamos aqui do complexo de vira-lata, o primeiro passo para se livrar dele já foi dado, a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Quando ele lá atrás disse nas entrelinhas para os Estados Unidos: ó, nós vamos sim, porque não somos dependentes de vocês, não somos subservientes a vocês. Um laço foi quebrado, um laço foi desfeito e o Brasil ali pôde respirar ares de liberdade. Espero que esse governo continue e que nós continuemos no nosso caminho de libertação, para que o Brasil seja finalmente uma nação verdadeiramente livre, não só do complexo de vira-lata, mas de toda aquela roubalheira, toda aquela bandalheira, de tudo de errado que tinha aqui e dessa sensação de que tudo de ruim está aqui no Brasil e que tudo de bom está lá fora. Pessoal, abra o seu olho. O Brasil é um lugar maravilhoso. Se o Brasil não fosse um lugar excepcional, as grandes nações lá de fora não teriam o olho tão grande nas coisas que tem aqui. Assim como diz o nosso hino nacional, nós somos gigantes. E esse gigante chamado Brasil está despertando. O sono foi grande, por isso ainda estamos meio sonolentos, meio cambaleantes. Mas estamos acordando, estamos despertando. E algo que o comandante Farinazo sempre diz e que eu concordo plenamente: o Brasil é inevitável. E logo, nós seremos sim uma potência. Não digo que seremos a primeira ou a segunda, mas certamente o Brasil será sim uma potência. Nós já somos o que? Acho que hoje a 10ª economia mundial, se não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na data. Hoje dia 23/3/2022. Acho que o Brasil está mais ou menos aí 11ª economia mundial. Eu creio que o Brasil ainda tem muito mais a evoluir. Nós temos possibilidades incríveis. E cada vez mais trabalhando, produzindo aqui e conquistando aquelas coisas que antes nós achávamos impossíveis, é que nós vamos vencer de uma vez por todas o chamado complexo de vira-latas. Bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço a cada um de vocês, obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Papai do Céu assim nos permitir. Valeu, gente. Fui!